Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diário. Cor litúrgica, verde. 34ª semana do Tempo Comum. Sábado. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Fiquei chocado em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas: estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra, mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois, quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando, e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascerá e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra, e que será maior do que todos os outros reinos, há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis, um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo e perseguirá seus santos e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre, e então, que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Esteja em constante oração e vigilância. Disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Ontem, falávamos sobre a necessidade de estarmos atentos aos sinais que nos indicam a aproximação de um novo tempo, a aproximação do reino de Deus, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor voltará, a chegada do reino de Deus.
O fim dos tempos que marcará definitivamente a concretização da promessa de Deus. Hoje, o Senhor nos fala da necessidade de vigilância, de estarmos vigilantes, em oração. Porque inúmeras são as coisas que tendem a nos distrair, a nos tirar o foco, são inúmeras as situações que nos tornam insensíveis, tornam o nosso coração endurecido, insensível aos sinais da segunda vinda de Cristo. Dentro dessas situações, Jesus cita, por exemplo, a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Essas coisas tornam o coração do homem insensível e incapaz de perceber a sua proximidade. Diversas outras situações próprias deste mundo fazem o homem se distrair, viver como se não houvesse fim, viver como se o fim não fosse chegar. Ficam insensíveis, endurecidos, incapazes de se abrirem para a transformação necessária, para adentrarmos no reino de Deus. Quantas são as desculpas que as pessoas dão para não estarem em oração? Quantas desculpas damos para não buscar a Deus? Por isso, precisamos ter cuidado porque podemos estar muito preocupados com as coisas deste mundo, podemos estar colocando a nossa atenção nas coisas que vão passar. Estamos colocando Deus, talvez, em segundo plano. Quando vivemos muito preocupados com os nossos afazeres, acabamos deixando de confiar em Deus, deixamos de buscá-lo acima de todas as coisas, e não é difícil encontrarmos pessoas que deixam a oração, que deixam de ir à missa, que deixam de estar na presença do Senhor por conta das coisas deste mundo, ou seja, deixam de buscar a Deus em primeiro lugar por causa dos afazeres, das preocupações e por causa do trabalho. Quantas são as desculpas que as pessoas dão para não estarem em oração? Quantas desculpas damos para não buscar a Deus, e assim, ficarmos vigilantes em oração? A mesma coisa acontece com aqueles que se deixam seduzir pelos vícios. Aqui, não cabe citá-los todos, mas quantos são os vícios que escravizam e desviam as pessoas da vontade de Deus, de fazer e de viver na vontade de Deus? Hoje, Jesus nos indica o remédio contra todas essas coisas que nos fazem viver uma vida distraída e distante do Senhor, distante do seu amor. Jesus nos indica a oração e a vigilância, estarmos em constante oração e vigilância. Em nenhum momento podemos caminhar sem a devida atenção, sem estarmos com o nosso coração voltado para o Senhor. Por isso, meus irmãos, peçamos mesmo a graça da vigilância e da oração, de estarmos em constante vigilância e oração. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.